Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caminhando com Deus. Hoje um cenário improvisado e nós vamos falar de um assunto que estamos considerando muito necessário nesse momento. Hoje o vídeo vai ser um vídeo mais rápido, mas nós vamos falar sobre a necessidade de você fazer o culto doméstico, o culto na sua casa, no seu lar, onde você vive com a sua família. E isso todos já devem ter percebido que é importante. Vamos analisar. No tempo que nós estamos vivendo, até agora, o que se viu é que a igreja foi acostumada a se reunir nos templos. E nos templos, então, se fazia tudo. A adoração, o louvor, o estudo da palavra, todas as coisas que a igreja tinha como suas atividades, normalmente eram realizadas no espaço separado para isso, que é o templo da congregação. E nesse tempo de restrições que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, nós estamos vendo que nem sempre isso é possível. Muitas vezes, igrejas ficam fechadas por muito tempo. Hoje mesmo nós sabemos de igrejas em vários lugares pelo país afora que estão simplesmente sem poder abrir as portas dos seus templos e os seus membros sem poder congregar naquele espaço, até porque existem restrições para a circulação de pessoas em vários lugares. Então, o que fazer nessa situação? Como suprir essa necessidade de nós termos um mínimo de assistência e também de provermos a assistência que a nossa família necessita? Então vamos para a palavra do Senhor, para aquilo que a palavra nos mostra. Eu vou ler um pequeno trecho aqui da palavra, que está no livro de Atos, capítulo 5, verso 42, que nos diz o seguinte: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E, olhando para o exemplo da palavra, nós vemos o que aconteceu. Aqui esse texto fala do começo da igreja. Naquele tempo, é claro, não havia ainda templos, havia apenas o Templo de Salomão em Jerusalém, e que o texto aqui se refere porque a igreja começou lá em Jerusalém. Então, os primeiros discípulos, eles eram todos judeus, foram batizados com o Espírito Santo, conforme se vê em Atos 2, e não tinham ainda um local específico para se reunir. E a palavra nos mostra que eles se reuniam onde era possível. Claro, no templo, porque eles tinham direito a estar lá, por serem judeus, mas também se reuniam nas suas casas. E a palavra mostra que todos os dias eles se reuniam no templo e nas casas das pessoas. E, como diz aqui a palavra, não cessavam de ensinar e não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. E é exatamente o que nós estamos precisando fazer hoje. E quando dizemos que você deve fazer o culto doméstico, nós estamos nos reportando a isso que a igreja primitiva viveu nos seus primeiros momentos. Então, se reuniam nas suas casas também e faziam o culto. Nesse primeiro momento, não havia a estrutura que nós conhecemos hoje. Então, cada pai de família era o responsável para conduzir o culto na sua casa,
para ler a palavra quando havia disponibilidade, porque na maioria dos casos nem a Bíblia como nós conhecemos hoje havia ainda. E quase ninguém tinha acesso aos textos escritos e eles ficavam no templo ou nas sinagogas. Mas nas casas as pessoas apenas lembravam da palavra que por tradição oral elas tinham aprendido. Então, nós vemos que muitos dos recursos que nós conhecemos hoje e nos acostumamos a eles nem existiam naquele tempo, mas as pessoas não estavam impedidas de orar, não estavam impedidas de falar da palavra de Deus, não estavam impedidas de falar de Jesus e de receber a sua bênção. E não precisamos ir muito longe. Andando um pouco mais pelo livro de Atos, nós vemos que lá mais na frente, no capítulo 10 do mesmo livro de Atos, nós vemos que um homem chamado Cornélio estava reunido na sua casa quando o apóstolo Pedro chegou lá, enviado pelo Espírito Santo. E Pedro começou ali a falar da palavra, e nem bem ele terminou de falar da palavra, e já o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que ouviam a palavra, e todos foram cheios do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Na sua sala, muitas pessoas reunidas, vizinhos, parentes, e Pedro com a sua comitiva que ali chegaram, e ali então era um culto doméstico, era um culto no lar, onde o Senhor se revelou maravilhosamente. E aprendemos com isso que, independente do lugar onde nós estamos, o que nós podemos ver é que o Senhor opera quando alguém está na sua dependência total. Então, o que vamos fazer é isso, nas nossas casas, nós vamos fazer o nosso culto na dependência do Senhor. Ele vai operar. Aqui na minha casa, eu e a minha esposa fazemos o culto no nosso lar todos os dias, e fazemos isso normalmente pela manhã, antes de começarmos as atividades do dia, e o Senhor tem nos abençoado poderosamente desde que passamos a fazer isso. E sentimos a necessidade de incentivar os irmãos, os crentes, todos aqueles que ouvem essa palavra e vão ouvi-la ainda. Sentimos essa necessidade de incentivar a todos a fazer, cada um na sua casa, o seu culto, com a sua família, com aqueles que estiverem aí na sua casa, nesse momento em que você for fazer o culto, e não precisa se preocupar o que vai falar. Basta você se colocar na dependência do Senhor e o seu Espírito Santo estará presente e vai ajudar você, vai mostrar o que fazer, se é para cantar um louvor, que louvor você vai cantar, se é para ler um texto da palavra, qual é o texto que você vai ler, e o que falar também, o Senhor vai dar. O que precisa é você se colocar na dependência do Senhor e fazer isso. E o benefício será que Deus vai abençoar a sua vida e a sua casa, e a sua família será suprida em toda necessidade que você tiver, porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E Ele se agrada quando alguém faz o culto na sua casa. Quando fazemos o culto em nossa casa, nós estamos honrando ao Senhor na nossa casa. E Ele então vai operar maravilhas. É claro que se alguém está vendo um vídeo de um culto na internet, isso nós não podemos dizer que seja uma coisa ruim, mas a experiência prática já tem mostrado que isso não é suficiente.
é muito bom você ver um culto, que normalmente são cultos feitos a partir de um templo, de uma igreja, com uma estrutura, com alguém lendo a palavra, com músicos tocando, tudo isso é muito bom, é muito agradável, mas não é o seu culto. Você está apenas, naquele momento, assistindo a um culto. Quando na sua casa você está fazendo você mesmo, fazendo o seu culto. É aquilo que brota do seu coração e que é movido pelo Espírito Santo para aquele momento, para a necessidade da sua casa naquele instante. Então faça isso, busque ao Senhor, faça você mesmo seu culto na sua casa e você será suprido em todas as necessidades. Quando puder estar na sua congregação, você vai estar normalmente, mas a cada dia na sua casa, você fazendo o culto no seu lar, você será ricamente abençoado e a sua família vai aprender e crescer nas experiências que vocês vão ter com o Senhor. Nessa última hora em que muitas incertezas estão presentes no mundo, nós não podemos dizer que amanhã vai ser melhor do que hoje. Não podemos dizer que as mesmas restrições vão continuar presentes ou não. Amanhã pode haver uma abertura e depois pode fechar novamente. Isso já tem acontecido nos últimos tempos, particularmente nesse último ano que nós vivemos, todo mundo sabe disso, né? Então, restrições, elas podem acontecer quando existe a necessidade das restrições. Mas a cada dia na sua casa, você faz o seu culto e você será ricamente abençoado e Deus vai operar maravilhas na sua vida e na sua casa e vai responder poderosamente às suas orações. Portanto, faça o culto doméstico. Nós o incentivamos a fazer sempre o culto na sua casa e ser assim abençoado poderosamente pelo Senhor, que está atento a todos aqueles que buscam a Deus na sua casa e Ele está então abençoando a casa de cada um que assim faz. Fique com Deus, fique na paz, não esqueça de compartilhar este vídeo com todos aqueles que você puder, deixar o seu like, também se inscrever no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.